Larissa Rodrigues, também quero te ouvir agora sobre a perspectiva do Palácio do Planalto. Qual que é a expectativa para essa reunião com o Hugo Motta? Primeiro que o Hugo Motta confirme presença, viu, Débora? Eu procurei ali hoje pela manhã algumas fontes do Planalto e me disseram que ainda não teve sinalização. Ontem, depois da reunião ali de líderes, na própria Câmara dos Deputados, ao chegar, o presidente da casa conversou com os jornalistas e disse: parece que vai ter uma reunião, estou esperando marcar. Mas a verdade é que já chegou o convite, seja, me pontuaram ali diretamente, né, por ligação, do ministro Boulos, e até em entrevista ontem o ministro da Secretaria-Geral disse que estava ali com a agenda separada, ele, Lula e os demais ministros do Palácio do Planalto, para na quinta-feira se encontrar com o Hugo Motta. No fim das contas, um está falando ali, estou esperando o outro, mas o que se tem colocado na mesa é que o Palácio do Planalto se dispôs, né, pediu esse encontro, sinalizou esse encontro com o presidente da Câmara, que ainda não respondeu. Deve ser um encontro ali no fim da manhã de quinta, segundo me pontuaram, e acredita que não vai ter uma negativa, pelo menos, de ir por parte do presidente da Câmara. Isso não significa que ele vai concordar com o que Lula quer, que vai ceder e, né, deixar de lado a questão da PEC, mas que deve sim ir para esse encontro. A gente já trouxe aqui no 360, inclusive, uma movimentação ali que o Hugo Motta está estudando até se aproximar ainda mais de Lula, para formar as alianças na base, como o Matheus trouxe para a gente, e até para conseguir ali um apoio mais contundente para tentar se reeleger presidente da casa, eleição que acontece no início do ano que vem, seria por mais 2 mandatos. Então tem aí 2 eleições. Primeiro, precisa saber se o Hugo Motta vai ser reeleito deputado, isso eles concordam ali pelo que entendem, né, eu ia falando da Alagoas, mas Alagoas é o ex-presidente na Paraíba, ali entende na Paraíba, não deve ser difícil reeleger o Hugo Motta deputado, mas essa outra eleição para continuar presidente da Câmara é uma eleição mais complicada que pode acabar ajudando nessa aproximação entre o atual comando do Executivo e o atual comando da Câmara dos Deputados. Outro detalhe importante que eu gostaria de trazer aqui. O que o Hugo tem dito a interlocutores é que ele consegue entregar, mesmo sendo PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que é mais demorada, que precisa de um quórum mais qualificado, até em maio, segundo informações, essa aprovação do lado da Câmara dos Deputados. Então, Lula está trocando e pedindo para que seja um projeto de lei e que ele vai retrucar nessa reunião dizendo: presidente, não precisa ser um projeto de lei, não se preocupe, a gente vai aprovar na casa até maio. Como se o problema fosse esse, né? Como se a questão fosse essa, porque a questão não é essa, a questão é a questão da paternidade, né, Larissa? Como se o trâmite ali fosse possível, e de fato, a gente conhecendo ali, né, Matheus, sabe que dá tempo ali, 1 mês de CCJ, 2 meses de comissão especial, mas e o Senado? E o segundo semestre para aprovar no Senado? Lula tem pedido para que esse texto seja aprovado e ele entregue como grande trunfo na campanha, já que não há outros grandes trunfos desse Lula 3, né, que a população consegue de imediato ligar um grande projeto ali aprovado pelo presidente. Eles pontuam muito a questão do imposto de renda, mas que atinge ali talvez uma população que chega a ganhar um pouquinho mais, aquela população mais carente que vem se afastando do presidente Lula ia se beneficiar muito mais desse fim da escala 6x1, que são os trabalhadores de supermercado, em shopping, né, que muitas vezes folgam durante a semana e que estão muito de olho nisso, e é um eleitorado que sempre votou com o PT, mas que tem sinalizado uma espécie de cansaço das promessas do governo Lula. Esse é o primeiro detalhe. E num segundo momento, vocês falavam muito da paternidade, mas a tendência ali é tanto de Lula quanto de Hugo Motta de compartilhar, uma guarda compartilhada dessa criança que se transformou, então, essa tentativa de diminuição da carga. Então, para encerrar, é importante dizer que Lula vai tentar defender o seu e Hugo Motta também, dizendo: vamos compartilhar. Porque, sim, vamos saber que teve a mão do governo, mas vamos saber que teve a mão do presidente da Câmara. Essa, pelo menos, é a intenção.